Olá! Nesse vídeo eu quero falar sobre a última versão do SketchUp Online. Para quem não sabe, o SketchUp Online ou SketchUp Free é uma versão gratuita do SketchUp que roda diretamente no browser e você não precisa baixar o programa e não precisa pagar nada. A última versão do SketchUp Free está um pouquinho diferente da anterior, então vamos dar uma olhada nessas mudanças. Eu estou aqui no Google e vou escrever SketchUp. E quando a gente faz a busca, a gente tem acesso ao site do sketchup.com em português, então eu vou clicar aqui. E se vocês forem em produtos, vocês vão ter acesso ao SketchUp Free ou SketchUp Online, como algumas pessoas chamam. Reparem que logo embaixo do SketchUp Free tem uma versão nova do SketchUp chamada SketchUp Go, e essa seria uma versão também online do SketchUp, mas com alguns recursos a mais que o SketchUp Free não tem. Mas como nossa ideia é usar o SketchUp totalmente de graça, eu vou clicar aqui no SketchUp Free, e a gente pode agora clicar em Começar a modelar. A gente chega então nessa página que a gente precisa fazer um login e vocês podem fazer esse login de diferentes maneiras. Uma forma seria criar uma conta no Trimble para que vocês tenham um Trimble ID e para isso basta que vocês cliquem aqui, criem a conta e depois vocês podem entrar com o nome de usuário de vocês. Caso vocês queiram entrar com a conta do Google, ou Apple, ou Microsoft, é só clicar aqui embaixo. Então, eu vou usar um e-mail do Google que eu tenho. Então, vou clicar aqui embaixo. E aqui eu vou basicamente escrever meu e-mail e minha senha. Então, vou digitar aqui meu e-mail. Ok. Vou digitar minha senha. Ok. Aqui o Google faz uma verificação. Eu vou então no meu celular e vou aprovar essa notificação. E pronto, eu consegui acessar aqui o SketchUp Free a partir do meu Gmail. E quando a gente acessa então o SketchUp Free, a gente chega aqui nessa página inicial, onde a gente tem acesso aos últimos arquivos que a gente trabalhou e a gente pode criar um arquivo novo. Reparem que a gente poderia abrir algum arquivo do SketchUp que esteja em nosso computador clicando aqui nesse botãozinho. E se a gente quiser criar um projeto novo, a gente pode clicar aqui e reparem que a gente pode escolher um modelo de arquivo, como a gente faz no SketchUp normal. Então, no meu caso, eu vou escolher aqui o modelo decimal em metros, que é o que eu estou acostumado a trabalhar. E eu posso agora clicar aqui em Criar Novo. Agora, a gente já está no ambiente de trabalho do SketchUp Free e reparem que ele é muito parecido com o SketchUp Pro. A gente tem, novamente, o nosso espaço tridimensional, a gente pode usar o scroll do mouse para dar o zoom in, zoom out, a gente pode pressionar o scroll também para orbitar e, junto com o Shift, a gente pode usar o Pan. Então, a navegação é muito parecida com a navegação no SketchUp tradicional. E a maior diferença que vocês estão percebendo é que no SketchUp Free, os nossos comandos eles ficam distribuídos nessa barra da esquerda e na barra da direita. Então, aqui na esquerda, a gente tem os comandos de criação, de edição e tudo mais. E aqui na direita, a gente tem os comandos da nossa bandeja padrão. E para demonstrar o funcionamento do SketchUp Free, eu vou criar aqui uma cena interna e aí a gente vai conseguir ver direitinho o que mudou e também quais são as limitações do SketchUp Free. E antes de começar a modelagem, reparem que esse SketchUp está em português e isso aconteceu porque eu iniciei o SketchUp Free a partir do site em português, mas se vocês preferirem trabalhar em inglês, vocês podem clicar aqui em cima. Aqui vocês podem ir em configurações do aplicativo e vocês podem mudar o idioma para o idioma que vocês preferirem. Aqui também vocês conseguem definir esse auto-salvar e se isso estiver travando muito o modelo de vocês, vocês podem aumentar esses minutos entre os salvamentos, mas eu vou deixar do jeito que está e vou fechar essa janela. Reparem também que aqui vocês podem criar um projeto novo, vocês podem salvar esse projeto com algum nome. Então, eu vou clicar aqui para salvar e aqui eu vou clicar nessa pastinha do SketchUp e vou salvar aqui como teste cena interna. E esse arquivo que eu estou salvando
ele está sendo armazenado na nuvem do Trimble. Então, se eu acessar em qualquer computador o SketchUp Free, eu vou conseguir utilizar esse arquivo porque ele está na nuvem. Ok, então vamos começar a fazer um modelo bem simples para a gente entender essa interface. E, em primeiro lugar, vocês podem ver que a gente tem os comandos principais que a gente está acostumado a trabalhar no SketchUp, como a linha, o offset, ou o zoom, o empurrar, puxar, ou push-pull, comando de escala. Então, os comandos principais eles estão organizados aqui nessa barra da esquerda. E é claro que existem outros comandos, e no SketchUp Free, para acessar os comandos que vocês não estão vendo aqui, basta que vocês cliquem aqui embaixo, nesses 3 pontinhos, e vocês vão ter acesso a outros comandos. Vocês podem organizar essa interface como vocês preferirem. Então, vocês podem levar esses comandos para a barra, basta que vocês cliquem e arrastem eles para cá. E vocês podem também tirar comandos dessa barra da esquerda, basta que vocês arrastem para essa barra da direita e encaixem em uma dessas fileiras. Quando a gente usa qualquer comando dessa barra temporária, por exemplo, se eu clicar aqui no polígono e utilizar ele, esse comando ele vai ficar armazenado aqui embaixo, porque aqui a gente tem sempre os 3 últimos comandos que a gente usou dessa barra temporária. Então, se eu clicar, por exemplo, no texto, para criar algum tipo de texto, o comando texto agora passa também a aparecer aqui. Eu vou apagar isso aqui que eu fiz, clicando aqui na seleção, faço aqui uma seleção e deleto. E aqui no SketchUp Free a gente pode também acionar os nossos comandos clicando aqui na busca e escrevendo o nome do comando. Então, se eu escrever empurrar ou puxar, ou então push-pull, eu posso clicar aqui e eu ativei, então, o meu comando de empurrar e puxar. Reparem que nós podemos continuar usando os atalhos aqui no SketchUp Free. Então, se eu apertar a barra de espaço, eu volto aqui para o meu comando de seleção. Se eu apertar a tecla M, por exemplo, eu ativo o meu comando de movimentação. Então, vocês podem trabalhar com atalhos, caso vocês estejam acostumados com isso. Ok, então eu vou começar aqui a minha modelagem e eu vou fazer uma cena bem simples. E eu vou começar usando aqui um retângulo. Eu vou clicar aqui, eu vou clicar em qualquer lugar e eu vou digitar as dimensões. E uma primeira diferença do SketchUp Free para o SketchUp Pro é que a gente usa vírgula para separar as dimensões e ponto para separar as casas decimais. Então, se eu quero aqui um ambiente com 5×4, eu vou digitar 5,4 e vou apertar Enter. Então, eu tenho agora um perímetro de 5×4. Eu agora quero criar as paredes. Eu vou, então, clicar aqui nesse comando que se chama deslocar, que corresponde ao offset ou equidistância. Eu vou clicar aqui em qualquer ponto e agora eu vou digitar 0,15. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o uso de ponto e vírgula, porque é diferente do SketchUp tradicional. Vou apertar Enter e agora eu vou clicar no comando de empurrar, puxar. Vou clicar aqui e vou digitar 2,5 e vou apertar Enter. Ok, eu agora quero criar algumas aberturas, então eu vou começar colocando uma porta aqui. Eu vou procurar o comando da fita métrica, que está aqui embaixo, vou clicar. Vou clicar em qualquer pontinho, vou indicar aqui onde eu quero colocar a linha guia. Vou digitar 0,15 e vou apertar Enter. Então, eu vou ter aqui uma boneca de 15 centímetros. Depois eu vou colocar uma outra linha guia de 0,8 e vou marcar de baixo para cima o limite da porta com 2,10 e vou apertar Enter. E agora eu posso criar um retângulo, então vou clicar aqui, vou desenhar um retângulo a partir dos pontos dessas guias, ok? Eu posso até apagar essas guias agora com a ferramenta borracha, então vou clicar aqui, aqui e aqui. E com a ferramenta de empurrar, puxar ou push-pull, eu vou clicar nessa face e vou clicar agora na face de trás. Com isso, a gente tem uma abertura aqui para a porta. Eu quero agora criar um outro vão para inserir uma janela. Eu posso fazer isso aqui do outro lado. Então, vou procurar um ângulo melhor aqui usando o scroll do mouse. Eu vou novamente usar aqui a minha fita métrica. Vou clicar aqui. Clico aqui em qualquer pontinho. Eu vou dar um afastamento aqui de 1, vou digitar 1 e apertar Enter.
Depois, a partir dessa linha guia, eu vou clicar, indicar a direção e digitar 1.5 para eu ter aqui uma janela com 1,5 de largura. Eu vou agora clicar aqui embaixo e vou indicar um peitoril com 1 metro. E a partir dessa linha, eu vou clicar novamente e vou digitar agora 1.1 para ser a altura da janela. Novamente, eu vou clicar aqui com o retângulo, a partir dos pontos dessas guias, ok? E eu posso agora usar o meu empurrar, puxar novamente. Eu vou clicar nessa face até chegar na face de trás e eu vou clicar de novo. Ok, eu posso novamente apagar essas guias, já que eu não preciso mais delas. E eu já tenho, então, agora o meu modelo com os vãos. Ok, agora eu quero começar a organizar melhor esse modelo e, para isso, eu vou criar alguns grupos. Em primeiro lugar, eu vou pegar essa superfície aqui do chão e eu vou deletar, porque eu vou criar como se fosse uma laje. Eu posso também apagar essa linha aqui embaixo. Ok, então agora eu tenho só as paredes. Eu vou, então, selecionar todas essas paredes para criar o meu primeiro grupo. Eu posso dar um triplo clique, ou então fazer uma janela de seleção, clicando aqui em volta, para que eu selecione todas essas superfícies. Eu vou clicar com o botão da direita e vou escolher a opção Criar Grupo. Então, ok, eu tenho aqui o meu primeiro grupo. Eu agora vou fazer a laje. Então, eu vou fazer um retângulo. Vou clicar nesse ponto aqui, vou clicar lá do outro lado, eu vou usar o empurrar, puxar, com um valor aqui de 0.10, vou apertar Enter, ok? Então, eu tenho aqui a minha laje, e reparem que se eu não tivesse feito um grupo aqui com as paredes, eu não teria conseguido fazer essa laje. Então, é muito importante pensar estrategicamente a criação de grupos. Eu vou, então, agora criar um grupo com esses elementos da laje. Eu vou dar um triplo clique para ele selecionar tudo. Vou clicar com o botão da direita e vou escolher a opção Criar Grupo. Eu posso pegar esse mesmo objeto e copiar ele aqui para baixo para ser o piso. Eu vou clicar, então, no meu comando de mover. Eu vou apertar a tecla Ctrl para fazer uma cópia, uma vez só. Clico agora nesse pontinho aqui em cima e vou fazer uma cópia aqui para baixo. Então, reparem que agora eu tenho 3 grupos, um sendo as paredes e os outros representando aqui as lajes. E depois de criar os grupos, para organizar ainda melhor o meu arquivo, eu vou trabalhar com camadas ou etiquetas. Então, reparem que aqui na direita a gente tem essa barra que representa, na verdade, a bandeja padrão que a gente está acostumado a trabalhar. Quando a gente clica aqui em qualquer botãozinho desse, essa barra se expande e a gente pode voltar a esconder ela clicando aqui em cima. E à medida que a gente vai clicando nos outros ícones, eles vão sendo adicionados a essa bandeja padrão. A gente pode, se a gente quiser, minimizar esses elementos, clicando aqui no nome deles. Então, eu posso deixar eles minimizados e apenas maximizar os elementos que eu quiser trabalhar. E eu posso também fechar e deixar aqui somente alguns que eu considere mais importantes. Então, aqui eu quero trabalhar com as camadas ou etiquetas. Então, nesse caso, eu tenho que clicar nesse botãozinho aqui, que se chama Etiquetas, e quando a gente fala em etiquetas, a gente está falando, na verdade, do que antigamente era chamado de camadas, mas nas versões mais recentes do SketchUp, agora as camadas se chamam etiquetas ou tags. Então, eu vou clicar aqui e eu tenho acesso às minhas etiquetas ou camadas. Eu vou criar, então, algumas etiquetas para organizar melhor o meu arquivo, e para fazer isso, basta clicar nesse maisinho. Eu vou criar uma primeira etiqueta chamada parede e vou dar um OK. Eu vou criar uma outra etiqueta ou tag chamada piso e vou dar um OK. E vou criar uma outra etiqueta chamada teto e vou dar um OK. E depois que eu criei as etiquetas, eu preciso atribuir essas etiquetas para os grupos. E para fazer isso é bem simples. A gente pode basicamente clicar na etiqueta que a gente quer atribuir. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no teto. E quando eu venho agora com o meu cursor, eu posso clicar aqui no meu grupo do teto, que ele automaticamente vai aplicar essa etiqueta aqui. Eu posso agora clicar aqui no piso e clicar aqui no grupo do piso.
E eu posso clicar em parede e posso clicar aqui na parede. Uma outra forma também de aplicar as etiquetas é fazer a seleção do objeto que a gente quer aplicar e na etiqueta que a gente quer atribuir, clicar nesses 3 pontinhos e clicar nesse botão chamado Atribuir Etiqueta. Se vocês agora observarem, quando a gente clica no objeto, aparece a etiqueta que foi atribuída. Então, se eu clicar aqui em cada objeto, eu vejo que eles estão com as etiquetas correspondentes. A gente pode também esconder aqui as etiquetas, e a gente vai ver que está funcionando tudo direitinho. E a gente pode também clicar aqui para colocar a cor nas etiquetas, então a gente passa a ver a cor diretamente na nossa cena. Ok, agora que o meu modelo está bem mais organizado, eu quero colocar alguns elementos do 3D Warehouse. Para facilitar minha visualização, eu vou desligar aqui a minha etiqueta teto, depois eu posso religar, e eu quero baixar uma porta e uma janela. Então, para acessar os elementos do 3D Warehouse, a gente pode fazer uma busca diretamente aqui em componentes. A gente clica aqui nesse botãozinho do 3D Warehouse e faz a nossa busca por aqui. Ou então a gente pode clicar nesse ícone, que é do próprio 3D Warehouse, e ele abre aqui uma janela para a gente, onde a gente pode fazer uma busca mais refinada. Eu vou clicar aqui em cima e vou digitar Door 80, e vou clicar aqui para buscar. Aqui, para eu ter acesso a um número maior de modelos, eu vou clicar em Models, porque esse filtro de produtos restringe um pouco a nossa busca para modelos de fabricantes específicos. E eu vou baixar aqui qualquer porta só para fazer um teste, pode ser essa aqui. E basicamente, quando a gente clica aqui em Download, a gente já faz o download diretamente aqui para o nosso modelo. Então, eu vou aqui procurar um ângulo um pouco mais legal. Vou inserir essa porta aqui inicialmente em qualquer lugar. Depois eu posso pegar um pontinho dela aqui com calma e colocar aqui no local de destino. Então vejam que essa porta aqui encaixou direitinho no meu vão. E o único defeito dela aqui é a altura. E para corrigir isso, eu posso basicamente clicar aqui no comando de seleção, dar um duplo clique. Depois eu vou dar um outro duplo clique para acessar esse subgrupo. Vou precisar de mais um duplo clique até eu conseguir realmente chegar na superfície. Agora sim, eu vou fazer uma janela de seleção da esquerda para a direita e com o comando de mover, eu vou pegar esse pontinho aqui, vou clicar e vou clicar aqui novamente no ponto de destino e agora a minha porta está entrando direitinho no lugar. Eu vou clicar agora fora do grupo para voltar ao meu arquivo e, a princípio, a porta encaixou certinho no lugar. Ok, eu quero agora inserir uma janela, então eu posso novamente clicar aqui no botãozinho do 3D Warehouse. Eu vou digitar agora Window 150, porque é a medida da janela. Vou apertar Enter. Eu gosto sempre de procurar em inglês para ter um número maior de resultados. Eu vou clicar novamente aqui em Models. E aqui eu vou pegar qualquer modelo só para testar. Pode ser esse aqui. Vou clicar. Vou inserir essa janela aqui. E eu vejo que ela ficou um pouquinho menor. E, obviamente, o ideal aqui seria, de novo, consertar com calma essa janela. Mas para resolver de maneira um pouco mais rápida, eu vou clicar aqui no comando de escala, vou pegar esse pontinho aqui do meio e vou basicamente esticar um pouquinho a minha janela. E isso vai causar uma distorção muito pequena que não vai ser tão perceptível. Então, ok, eu tenho agora já o meu ambiente com uma porta e uma janela e eu posso continuar aqui o meu projeto. E para organizar melhor esse modelo, eu vou voltar aqui nas minhas etiquetas. Eu vou criar uma etiqueta nova que eu vou chamar de esquadria, ok? Vou clicar aqui nela e eu vou agora clicar na porta e também na janela. E agora esses dois elementos têm essa etiqueta atribuída e se eu desligar ela, eles vão sumir. Ok, então agora eu quero demonstrar mais um procedimento muito comum do SketchUp, que é a inserção de materiais. Então eu vou começar colocando o material aqui na parede e para colocar material eu preciso aqui clicar no meu botão de materiais, ele vai então exibir essa janela aqui da minha bandeja padrão. E aqui para a minha parede eu quero colocar como se fosse um cimento queimado. E para procurar os materiais que vem no próprio SketchUp, eu posso clicar nesse botãozinho aqui. A gente tem então as nossas categorias. Eu vou explorar, por exemplo, aqui a categoria asfalto e concreto. E vou clicar aqui em qualquer textura, só para testar, pode ser essa aqui, por exemplo.
E reparem que quando a gente vai aplicar os materiais, as cores das camadas somem, para que a gente consiga ver os materiais. E vou aplicar agora essa textura nas paredes. Eu não gostei muito desse resultado, eu vou, na verdade, escolher essa outra opção aqui. Vou clicar aqui e vou testar de novo. Acho que ficou melhor. Então, o material das paredes está pronto. E eu agora quero colocar um material no piso. Então, eu vou agora procurar uma outra categoria. Pode ser, por exemplo, um material de madeira. Então, vou clicar lá embaixo em madeiras. E vou escolher novamente aqui qualquer textura. No caso aqui do piso, o ideal seria que a gente, antes de aplicar, entre aqui no grupo para que a gente aplique somente nessa superfície aqui de cima e não nas outras. Então, eu vou dar um duplo clique, vou selecionar aqui essa superfície, vou selecionar aqui a textura de madeira que eu quero e vou aplicar essa textura apenas aqui nessa face. Depois eu posso aqui clicar fora para sair do comando e eu tenho aqui os meus materiais aplicados na parede e no piso. Ok, mas e se a gente quiser fazer modificações nessas texturas? No SketchUp tradicional, a gente poderia acessar aqui em cima o comando de edição para mudar o tamanho, a matiz e até mesmo para mudar o mapa. Aqui no SketchUp Free, a gente não tem acesso a esse recurso. Então, se eu selecionar aqui um material qualquer e tentar aqui editar nesse botãozinho, ele diz que não é possível fazer com essa versão. Então, eu teria que fazer um upgrade para a versão do SketchUp Go, que seria uma versão do SketchUp Online paga. Então, eu não vou querer fazer isso agora. Então, para fazer qualquer tipo de edição, o que nos resta aqui no SketchUp Free é fazer uma edição diretamente na textura da superfície. Então, eu vou acessar aqui o meu comando de seleção. Eu vou dar um duplo clique para acessar o meu grupo. Eu vou clicar agora na textura que foi aplicada na superfície. E se eu clicar com o botão da direita, eu posso escolher a opção Textura, Posição. E agora eu posso mudar o tamanho da textura clicando nesse botãozinho verde e arrastando ele para um lado e para o outro. Eu posso também rotacionar essa textura a partir desse botão verde também. Eu posso movimentar a textura a partir desse botãozinho vermelho para definir, por exemplo, o início da paginação. E é basicamente esse o controle de edição que eu posso fazer no SketchUp Free. Quando eu terminar, eu posso clicar aqui do lado de fora e eu tenho, então, o meu resultado. E se eu quiser criar um material novo a partir de uma imagem externa, eu posso fazer isso aqui no SketchUp Free, clicando aqui em cima, escolhendo aqui a opção Importar. Eu vou escolher para pegar essa imagem do meu dispositivo. E aqui eu posso basicamente arrastar a imagem para cá, ou então eu posso clicar aqui para procurar. E reparem que aqui o SketchUp deixa bem claro que para importar outros elementos como modelos 3ds ou até mesmo as plantas feitas no AutoCAD, vocês precisam fazer o upgrade para a versão paga, porque o SketchUp Free não vai permitir esse tipo de importação. De todo modo, eu quero importar uma imagem, então eu vou clicar aqui, vou procurar uma imagem no meu computador, e eu vou pegar qualquer imagem aqui só para testar, por exemplo, vou clicar aqui, vou abrir, e a gente aqui precisa escolher se a gente quer trazer essa referência como uma imagem ou como material. Se eu escolher como uma imagem, ele vai basicamente criar um plano com essa imagem projetada. E se eu escolher como material, vai ser um material que eu posso aplicar diretamente numa superfície. Se eu quiser trazer como material, na verdade, no caso do piso, o ideal é abrir o grupo antes de fazer isso para poder inserir na superfície. Então, eu vou fechar aqui essa janela. Eu vou dar um duplo clique aqui e vou deixar esse grupo do piso aqui aberto. Eu vou fazer novamente esse procedimento. Vou vir aqui em importar meus dispositivos. Vou clicar aqui. Vou escolher essa imagem aqui. Ok? E vou escolher aqui como material. Então, reparem que agora eu posso clicar aqui em qualquer ponto da minha superfície uma vez. Depois eu defino qual vai ser o tamanho desse material. E agora ele completa aqui toda a minha superfície com esse material que eu criei. Então essa seria uma forma de criar materiais com mapas externos no SketchUp Free. E agora que a gente já viu os procedimentos mais básicos do SketchUp Free, eu vou querer criar aqui duas imagens com dois ângulos distintos, só para a gente finalizar o exercício. Antes de criar as imagens, eu vou inserir
mais alguns modelos aqui para humanizar um pouco mais o nosso projeto. Então, eu vou novamente aqui no meu 3D Warehouse e eu vou procurar aqui algumas mesas de escritório. Eu vou digitar novamente em inglês, Office Table, Enter. Eu posso deixar aqui o meu filtro produtos e aqui eu já tenho um modelo bem legal. Eu vou clicar aqui para fazer o download. Ok, e eu vou colocar aqui esse modelo em qualquer lugar. Eu posso rotacionar para ficar um pouco mais interessante. Eu posso tentar deixar ele aqui um pouco mais centralizado. Ok, acho que assim já está legal, só para a gente testar. E eu quero criar então uma vista como se fosse uma planta baixa e um ângulo aqui interno. Então eu quero primeiro criar um ângulo, como se eu estivesse entrando aqui pela porta desse escritório. E para fazer isso, eu vou usar um recurso que é bem útil. Eu vou então clicar aqui nos 3 pontinhos e vou escolher a opção chamada Posicionar Câmera. Quando a gente clica aqui, a gente pode clicar num ponto específico do nosso ambiente e o nosso olhar vai para aquele ponto e depois a gente pode basicamente girar até encontrar aqui um ângulo que a gente queira. Aqui eu já estou vendo um pouco melhor a minha cena. Eu tenho também que procurar aqui nas minhas etiquetas o teto e ligar, porque eu quero que ele apareça. E para eu ter uma visualização um pouco melhor desse ambiente, eu preciso aumentar o meu campo visual. Para fazer isso, eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos, escolher a opção Zoom. E quando a gente está com o Zoom ligado, a gente tem a opção de mexer no campo visual. Então, eu vou escrever aqui um campo visual de 50 graus, que eu já consigo visualizar bem mais. E eu posso agora movimentar um pouco a minha visão para tentar achar um ângulo um pouco mais legal. Posso usar aqui o Pan também. Então, estou usando aqui o botão do meio do mouse para tentar enquadrar melhor um pouco a minha cena. Eu acho que assim já está bem legal. E se a gente quiser gravar esse estado da cena, ou seja, esse ângulo, quais etiquetas estão ligadas e quais não estão, e o estilo, a gente pode criar o que a gente chama de cenas. Então, quando a gente clica aqui nesse botãozinho chamado cenas, a gente pode clicar aqui nesse maisinho para criar uma cena. Aqui eu posso chamar essa cena de ângulo interno. E posso dar um Enter. Então, isso quer dizer que se por algum motivo eu perder esse ângulo, basta que eu clique aqui nesse botãozinho e ele vai voltar para esse ângulo que eu acabei de criar. Vou corrigir aqui o nome. Ok, então essa era a primeira vista que eu queria criar. A segunda vista que eu quero criar seria uma planta baixa. Então, para fazer uma planta baixa, eu preciso, em primeiro lugar, olhar aqui o meu modelo de fora. Eu preciso criar um corte e eu vou apagar essa nossa figura humana aqui para ela não atrapalhar a gente. E basicamente eu preciso então clicar nesse botãozinho que é o plano de seção. Eu vou inserir esse plano de seção aqui em cima. Eu vou clicar aqui no plano de seção e vou movimentar ele para uma altura correspondente a uma planta baixa, que seria mais ou menos 1,5 m. Então, uma planta baixa é um corte do nosso ambiente, mais ou menos nessa altura. E eu agora preciso olhar o nosso modelo numa vista de topo. E isso eu posso fazer aqui na aba de cenas, que a gente acabou de mexer. Então, se eu clicar aqui nesse botãozinho do meio, estou olhando bem de cima. Aqui eu estou olhando de frente. Aqui eu estou olhando de lado. Aqui eu estou vendo numa vista isométrica. Então, eu preciso escolher esse botãozinho aqui. E, além disso, se eu quiser fazer de fato uma planta baixa que não tenha distorção, eu preciso mudar a minha perspectiva de perspectiva normal para uma projeção paralela. Então, se eu clicar agora nesse botão aqui de baixo, eu tenho, de fato, uma visão ortogonal e eu não tenho mais a perspectiva. Então, reparem que é diferente a perspectiva da projeção paralela. Ok, então com isso eu tenho aqui uma representação de planta baixa. Eu posso clicar aqui fora para ver como é que ficou. E se eu quiser também salvar essa vista numa cena, eu posso aqui, nessa mesma aba, clicar no maisinho e eu posso chamar aqui de planta baixa. Então, agora, se eu alternar entre esses dois botões, eu vejo a minha cena em perspectiva. E se eu clicar aqui agora, eu vejo a minha cena em planta baixa. Reparem que se a gente quisesse trabalhar com variações no estilo, ou seja, tirar texturas, colocar cor, trabalhar com wireframe, a gente não vai ter esses recursos aqui no SketchUp Free. A gente tem aqui um botão chamado Estilos,
Mas se vocês repararem, quando a gente tenta fazer qualquer tipo de edição, ele pede para fazer o upgrade. Aqui a gente vê também que quando a gente for salvar essa imagem, vai ter uma marca d'água e para remover essa marca d'água, a gente também precisaria pagar. Se a gente quiser melhorar um pouquinho o aspecto da nossa imagem, a gente tem aqui o botão de exibição, que são esses óculos, que a gente pode, por exemplo, desligar o plano de seção para ele não aparecer. A gente pode também tirar os eixos para ficar aqui um fundo um pouquinho mais bonitinho. Então a gente pode pelo menos tornar essa imagem um pouquinho mais limpa, mas a gente tem ainda muitas restrições em termos de estilos. E se eu quiser armazenar essas modificações que eu fiz na cena, assim como o próprio ângulo, eu posso aqui clicar no botão para atualizar a cena, eu dou um OK novamente. E agora eu posso alternar entre essas duas cenas que eu criei. E se eu quiser agora salvar essas cenas como imagens para mandar por e-mail, por exemplo, eu posso clicar aqui em cima, baixar. Eu posso escolher o formato PNG, vou clicar aqui. Aqui ele define o tamanho da imagem, então quanto maior esse tamanho aqui, melhor vai ser a qualidade. Eu sugiro que vocês usem acima de 2000 pixels sempre. E a gente pode agora clicar para exportar como PNG. Infelizmente a gente vai ter uma marca d'água aqui, mas vocês podem depois cropar essa imagem em algum programa para ter um resultado um pouco melhor. Eu vou deixar esses valores mesmo, só para a gente testar, e vou clicar aqui agora para exportar. Ok. E ele fez o download aqui para o meu computador. E agora eu posso clicar na nossa cena anterior e repetir o mesmo procedimento. Clicar aqui, baixar, PNG. Novamente, se vocês quiserem, podem aumentar esse tamanho em pixels. E depois vocês podem clicar aqui para exportar como PNG. E no fim das contas, vocês vão ter então duas imagens feitas aqui usando o SketchUp Free, com uma qualidade boa, considerando que é um programa gratuito. E lembrando que é muito importante salvar sempre o que vocês estão fazendo, clicando aqui em salvar. E esse arquivo que vocês estão trabalhando, ele agora vai ficar dentro da sua nuvem no Trimble e vocês podem acessar de qualquer computador. Se vocês clicarem aqui na página inicial, vocês agora podem ver que ele ficou armazenado aqui na pastinha virtual de vocês e a qualquer momento é só clicar aqui para abrir novamente.